amaharani kamitsumarimasu. Kamorogi kamoro mino mikoto mochite. Some mioya kamuizanagi no mikoto. Sokoshi no himoka no tachi anano. Odono ahage harani. Misogi hara itamo toki ni narimasero. Harai dono kamitachi moro moro no. Magagoto sumike gareo. Harai tamae kiyome tamae. Tomo sukoto no yoshio. Amatsu kami kunitsu kami aoyorozu no mitachi tomoni. Ameno fujikoma no mimi furitatete. Kikoshi meseto kashikomi momaosu. Miroku o mikami. Mamori tamae saki hae tamae. Miroku o mikami. Mamori tamae saki hae tamae. Meishia no mikami. Mamori tamae saki hae tamae. Meishia no mikami. Mamori tamae saki hae tamae. Kanagara tamachi haemase. Kanagara tamachi haemase. Kudai kokuten. Mamori tamae saki hae tamae. Miro kudai kokuten. Mamori tamae saki hae tamae. Kanagara tamachi haemase. Kanagara tamachi haemase. Boa tarde a todos. A construção do mundo da grande luz. O mundo da grande luz, como o próprio nome indica, é um mundo sem trevas, criado à mercê da luz de Canon.
Um mundo sem trevas é um mundo onde não há sofrimento nem maldade. Agora, sofrendo uma rápida guinada, está para se concretizar. A mim foi revelado sobre isso há justamente 7 anos através de Canon, ou seja, Deus Isonomê. Naquele tempo, eu mesmo, para ser honesto, tive dúvidas sobre isto, mas a partir de então sucederam-se incontáveis milagres. Todos eles foram surpreendentes, difíceis de serem medidos e até inexplicáveis pela inteligência e experiência humana. Esses milagres vieram comprovar que sem nenhuma falha poderá ser construído um mundo de Maitreya, fortalecendo cada vez mais a minha convicção, compreendendo perfeitamente que através de mim será feito tal mundo. Ou melhor, Canon, usando o meu corpo como instrumento, fará nascer tal mundo. Sou uma pessoa bastante cautelosa por natureza. Embora eu possa aparentar-me relaxado, sou bastante meticuloso. De tão cauteloso, sou visto até como conservador. A mim, uma pessoa assim, foi atribuído esse grande trabalho. Vi-me, pois, sem alternativa, exceto dedicar-me à divulgação da verdade e à salvação da humanidade. Canon, que me ordenou a levar isto a cabo de todas as formas, emprestou-me a sua grande força. Ele deu-me a conhecer uma série de coisas, até as do futuro, as quais se vêm realizando sem um pingo de erro. Desde a antiguidade houve profecias sobre o surgimento do mundo de Miroco, do paraíso terreno, do mundo do pavilhão da doçura, ou ainda do mundo da agricultura justa. E eu descobri que são verdadeiras. Compreendi claramente que é exatamente isso que no presente estágio fui incumbido a realizar. O respaldo disso é a força de Canon. Um ensinamento grandioso, acho que ele também casa muito com o que eu falei no culto do paraíso na minha palestra, né? Que essa transição é o renascimento do nosso verdadeiro ego. E Meixo Sama diz que nós temos essa partícula divina, né? Consequentemente, vamos colocar assim, nós temos um pequeno Canon dentro de nós. E como ele fala aqui, Canon, usando o meu corpo como instrumento, fará nascer tal mundo. Depois ele fala, Canon, que me ordenou a levar isso a cabo, de todas as formas, emprestou-me a sua grande força. Aí outro ponto ele fala, sou uma pessoa bastante cautelosa, embora aparentar-me relaxado, sou bastante meticuloso, de tão cauteloso sou visto até como conservador. Mas a mim, uma pessoa assim, foi atribuído esse grande trabalho. Esses dias, hoje é quarta-feira, a semana começou agitada, né? Recebemos relatos de pessoas de outras localidades, de outros estados, de outros países, sobre purificações, sobre situações, sobre desabafos, tristezas, graças. Mas uma coisa que eu noto cada vez mais é um distanciamento absurdo das pessoas. Vamos colocar no âmbito messiânico, não vou falar de cristão, não vou falar de espírita, não vou falar de budista, nada. No âmbito messiânico. Existe um distanciamento absurdo dos ideais de Meixo Sama. Cada dia que passa, as pessoas, sejam elas, eu vou falar do nível mais alto, vamos colocar assim, reverendo, ministro, membro, cada vez mais, muitas pessoas estão totalmente fora do que Meixo Sama ensina. Um distanciamento absurdo. Hoje eu li um ensinamento que eu nunca vi na minha vida, falando sobre casamento. Eu tenho os ensinamentos que falam sobre relacionamentos, mas eu vim hoje lá que justifica até a traição. Mas eu falei, de onde diabo desenterraram isso? Eu falei, quem escreveu isso aqui deve ter sido algum lesado para poder justificar a sua vida, né? E assim vai. Depois, posturas usando o nome de Meixo Sama para conseguir privilégios, conseguir poder, conseguir dinheiro e assim vai. Outros, alguns casos até, no caso, usando até meu nome, para dizer que eu disse coisas, que eu falei coisas, que eu fiz coisas. Outras pessoas que se dizem totalmente fiéis seguidoras de Meixo Sama,
que dedicam incansavelmente pelo bem da humanidade, não cansam de usar a internet para ficar reclamando de igreja de A, B ou C, de fulano e beltrano, espalhando uma fofoca infernal, sendo que o problema está onde ela vive. Não interessa para A, B ou C, onde quer que esteja, mas quer falar, quer botar fogo, quer criar inferno. Mas são fiéis seguidores de Meixo Sama. Mas eu não lembro de nenhum ensinamento que Meixo Sama fala que ele vive no inferno. Porque pessoas que agem assim, elas não vivem no céu, não vivem no paraíso, vivem no inferno. E elas querem também levar as pessoas que têm afinidade com essa vibração, nível de fofoca, também para o nível delas, que é nível de inferno. Então, um aviso a todos os internautas que nos assistem. Quando alguém, seja ele da arte do jorei ou não, contatar vocês para falar mal de alguma unidade, de alguma igreja, de algum ministro, de algum servidor, manda para o inferno, que é o lugar dela. Porque o lugar de fofoqueiro é no inferno. Não é? Meixo Sama diz claramente, eu não suporto fofoca, eu não gosto disso, de lamúria, nem nada. Meixo Sama fala, né? Ele não tolerava isso. Mas tem pessoas que têm sede. A língua parece que o sangue não cabe na boca, o veneno, e ela quer pipocar, né? Enquanto o veneno não... Mas eu amo Meixo Sama. Eu dedico com todo o amor do mundo. Mentira. Mentira. Deslavada ainda, né? Aí criam-se ensinamentos, criam-se dogmas, criam-se orientações que nunca foram dadas. Por exemplo, hoje uma pessoa disse que eu sempre falei que podem acender vela em casa. Onde que eu orientei isso? Eu nunca falei isso. Eu sempre disse que vela acende-se no cemitério ou na igreja. Uma vela aromática em casa para ficar cheirosinha é uma coisa. Uma vela para cultuar santo, não. Nem para antepassado. Ah, você deu uma vela para as almas, né? Não existe. Também está errado. Então tem que usar Ele já é luz. Sim. Então criam-se regras, criam-se dogmas onde não existe. Como é que você vai criar um mundo da grande luz se dizendo seguidor de Meixo Sama e agindo de uma forma tão errada, né? Outro dia também, hoje também conversando com a pessoa de outro país, existem aqueles teóricos, especialistas em ensinamento, sabem tudo, não praticam nada. Ontem eu estava assistindo um programa no Discovery chamado Largados e Pelados. Toda terça-feira passa. É só sobre sobrevivência. E é sempre um casal. É sempre um casal, né? E desse casal, uma era especialista em técnicas primitivas, que são aquelas de acender fogo sem nada, tem que se virar nos 30, né? De sobrevivência. Mas o outro cara, ele aprendeu um monte de coisa, ele é autodidata, ele aprendeu tudo pelo YouTube. Como acender fogo, como fazer isso, como fazer aquilo, um monte de coisa. O cara inventou um monte de coisa, ficaram 8 dias sem conseguir acender uma fogueira, porque era do jeito dele. Mas tudo que ele aprendeu em teoria, nada funcionou. Ao invés de dar espaço para a moça, que era especialista, tanto é que ela fez fogo. Então, quando a pessoa se diz especialista de algum tipo de assunto, me mostra seu resultado. Não, porque eu estudei. Não. Isso não me interessa. Eu quero saber qual é o seu resultado. Porque Meixo Sama fala, não, tá bom, Meixo Sama fala, mas qual é o seu resultado? Você encaminhou quantas pessoas? Olha, temos que encaminhar 1000 pessoas, porque Meixo Sama fala, tá bom, mas você encaminhou quantas? Nenhuma. Então você não pode falar. Precisamos fazer, a gratidão tem que aumentar, porque temos que expandir a alma divina. Você faz donativo? Com que sentimento você faz donativo? Então você não pode me orientar. Temos que fazer reuniões do lar, assistência do Jorei, fazer uma grande expansão. Você está fazendo? Você vai visitar? Você acompanha? Você já viu o resultado?
Temos que ministrar jorei para poder gerar milagre. Tu tem milagre com jorei? Tu já viu algum resultado? Tu já acompanhou o caso? Nós não precisamos de teóricos. Precisamos de resultado. Não é? Precisamos de resultado. Conversando com um amigo meu hoje, amigo de 30 anos, de fé, ministro de outro local, desabafando, relembrando o passado, como a gente era feliz, nossos amigos, a gente fulano, beltrano, dedicava por puro amor. A dedicação era feita por puro amor à obra divina. Ninguém se preocupava com título ou cargo, era por amor à obra. E nós tínhamos uma grande virtude, nós tínhamos uma pureza de coração muito grande, porque nós nunca vimos maldade em ninguém. Nós nunca vimos nada que nos desviasse do caminho, porque não era nosso foco ver defeito de ninguém. O nosso foco era o quê? Era crescer. Nós tínhamos humildade de buscar. O que você está fazendo? Me ensina. Sem frescura. Eu tinha isso. Então nós estávamos comentando sobre isso. A dedicação, quem é membro mais antigo sabe como é que era esse sentimento. E eu falei, cara, é porque eu procuro falar diariamente na arte do jorei sobre esse sentimento de humildade, de querer aprender, de abaixar a crista. Eu não suporto gente nariz empinado querendo me ensinar alguma coisa que não sabe. Qualquer pessoa é assim, né? Tu já viveu? Quem já teve entre a vida e a morte? Quem já acompanhou um caso entre a vida e a morte? Quem já viu assim, um filho seu em convulsão e você curar ele só com jorei? Quem já viveu isso? Só pode falar quem viveu. O Vitor, meu filho mais velho, ele entrou em convulsão, com febre, gemendo, e foi só no jorei, ué. Eles não tomam remédio, né? Para eles é um parto quando tem que ir num dentista em algum lugar para poder tomar alguma coisa porque precisa, mas não toma. Quem já perdeu tudo, já teve que beijar o chão para sentir o que era ter o que comer em casa, e mesmo assim ter gratidão e saber agradecer? Quando eu falo de ordem, lei da ordem, não é ordem só hierárquica, não. Tem a ministra Cristina, ministro Aide, ministro Moacir, ministro Marinês, ministro Ciro, ministro Elisete, ministro... Tem que respeitar a hierarquia. Eu posso não gostar da ministra Cristina, mas eu tenho que respeitar o Dixoi dela. Não é? Eu tenho que respeitar. É Dixoi. Né? Ela pode falar uma barbaridade para mim. A mácula é dela. Eu fiz, mas a mácula é dela. Porque eu obedecia, mesmo com um gá. E a lei da ordem, ela exige uma outra coisa também. A lei da ordem, ela não é só vertical. A lei da ordem também é horizontal. Mas como horizontal? Na minha vida. Eu tenho que ter alguns pontos na minha vida que tem que estar sempre em ordem. Porque eu tenho que ser um ser de luz nesse mundo da grande luz. Eu não tenho que ser um canon vivo? Não é? Eu não tenho que ser? Se eu sou um canon vivo, eu tenho que fazer com que essa luz que brilha, essa partícula divina que habita em mim, ela tem que ser intensa e sem nada que a macule. Eu não posso deixar que nada externo macule a minha essência. De forma alguma. Tristeza, raiva, rancor. Se eu for abrir a boca para falar mal da ministra Cristina, da dona Diva, do senhor Adil, eu calo a boca. Porque se eu fizer isso aqui, eu vou estar maculando a minha essência. Eu não vou estar maculando só, eu vou estar queimando máculas também. Deixa que Deus cuida. Meixo Sama toma conta de tudo. Nós todos estamos nas mãos dele. Né? Quanto mais você quer correr, mais na mão dele você fica. Então não há o que se preocupar. Deixa que Deus cuida. Né? Dentro da lei da ordem horizontal, que eu tive que aprender, quando eu fui fazer aula para receber o Ricari, em 84, 83 eu comecei a fazer aula. Aí eu fui reprovado na primeira entrevista. Depois eu fui receber o Ricari em 84. Né? Eram 3 meses de aula. Era uma aula por semana, eram 7 aulas. Era aula para demorou, filho. Demorou. Né? Só que tinha que um assistente na minha casa visitar minha família. Eu tinha que fazer uma reunião do lar na minha casa. Não era assim fácil. Então eu tive, como é que eu
comecei a mudar isso na minha vida? Tinha um monte de coisa. Então, como é que eu comecei a melhorar isso em mim? Eu tinha que ver minha casa sempre em ordem. Minha casa arrumada. Né? Eu tinha que dedicar, eu tinha que limpar, eu tinha que ajudar também. Né? Minha casa era muito simples. Mas nem por isso ela era suja. Né? Então nós temos que dedicar, tinha que fazer reunião, tem que fazer um monte de coisa e tal. Nessa época, eu aprendi uma outra coisa. Arrumar minha cama. De manhã. Né? Nós que somos filhos, a maioria levanta e seja o que Deus quiser. A mãe que se vire para arrumar, não é assim? Não é? Mas eu tive que, desde essa época, aprender a cuidar das minhas coisas. Lei da ordem. Como é que eu posso falar para ter ordem em algum lugar se a minha vida é uma zona? Não é? É ordem, ué. A igreja tem que estar sempre em ordem. Porque senão não há beleza. Tudo que você faz de forma maquiada, uma hora o tempo corrói. E a verdade vem à tona. As máscaras caem. Então a minha vida tem que ser um reflexo disso aqui. Quando ele me chama, fala... que ele era bastante meticuloso, né? E visto até como conservador. Muitas pessoas estão procurando a arte do jorei no mundo todo. No mundo todo. Né? Só que muitas pessoas vêm com outros interesses. Muitas pessoas vêm na arte do jorei atrás de dinheiro. E da mesma época, da época de Meixo Sama, eu estava analisando isso ontem, Meixo Sama, na época dele, todo mundo pensava que ele era rico. Então aparecia um monte de safado lá querendo vender obra de arte para ele, querendo ludibriá-lo. E ele se fazia de bobo. Né? Aqui também é a mesma coisa. O que está aparecendo de gente querendo, me oferecendo, fazendo propostas indecentes, é nojento. Cara. Enquanto alguns se preocupam em ganhar dinheiro, nós queremos ganhar almas. Né? Então essa diferença é gritante. Né? Não dá, não tem como. Eu não posso contaminar a arte do jorei com lixo. Né? Muitos virão com esse propósito, com esse sentimento, e nós temos que orar muito para que isso seja evitado. Vão vir, porque se maquia. São lobos vestidos, travestidos de cordeiros. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso também. Né? Porque essa cautela que a Meixo Sama fala aqui, nós tivemos que passar por grandes aprimoramentos com pessoas que vieram aqui no passado para poder aprender quem presta e quem não presta. São palavras um pouco duras que eu estou falando, pessoa que não presta, gente safada. Mas é a verdade, é atual. Eu vou inventar. Não, a pessoa é só um desequilibrado mental. Não, ele tem uma falha pequena de caráter. Né? Uma pequena falha de caráter. Para mim não cola, para mim é vagabundo, é safado mesmo. Né? E não tem condição. Quando eu dou uma orientação, eu assumo aquilo que eu falo. Eu nunca inventei orientação mentirosa ou fantasiosa. Até porque eu tenho que respeitar isso que o Meixo Sama fala. Canon usando o meu corpo como instrumento. Eu tenho que sempre entender isso. Que como tem uma partícula divina, Canon pode utilizar meu corpo como instrumento. E quando se fala de corpo, se fala também de alma, se fala também de essência. Então nós temos que ser pessoas que se permitam mudar e melhorar. Se eu não sei alguma coisa, eu tenho que perguntar como é que é, ué. Eu não posso fazer da minha cabeça, eu achei que era assim. Você pode matar uma pessoa por achar que pode fazer isso. Né? Então, essa lei da ordem que tem que existir, faz com que a gente cresça também. Porque hoje nós somos novos na fé. Eu falo que eu tenho 31 anos de membro, mas eu sou novo, estou engatinhando na fé. Quem é Meixo Sama? Quem é Meixo Sama? O que é a obra divina? O que é o jorei? O que é gratidão? O que é uma oração? Quem é Canon? Não é? Então, eu sei, eu estou aprendendo a conhecer.
mesmo com 31 anos de membro. Eu estou aprendendo a conhecer. E quando eu encontro pessoas que sabem muito, eu quero aprender também. Não me custa nada. Ensinamento nunca é demais, não é? Ensinamento nunca é demais. Talvez porque Canon não esteja mais lá. Não, mas aqui, ó. Meixo Sama fala aqui, ó. Cadê? Agora sofrendo uma rápida guinada, está para se concretizar. A mim foi revelado sobre isso há justamente 7 anos, através de Canon, ou seja, Deus Izunome. Canon é igual ao Meixo Sama, que é igual a Deus. Né? Mas isso é individual. Essa busca de reconhecer a essência de Meixo Sama é individual, ela não é coletiva. Eu não posso impor isso de cima para baixo, senão as pessoas vão tomar um susto. As pessoas têm que conhecer Meixo Sama individualmente. Isso não pode ser imposto. Né? Como esse ensinamento que eu li hoje. Ensinamento não. Eu tenho que ver alguém que me prove que esse ensinamento é original. Né? Que me foi passado hoje. Né? Justificando algumas coisas que não têm muita lógica. Né? Até mostrei para alguns amigos meus que são ministros, falei assim, pô, nunca vi isso na minha vida. Falei, pois é, eu fui ver o original, eu falei, poxa, eu tenho, não bate, não casa. Se eu, dentro dos meus interesses pessoais, vamos supor que eu sou um ministro, um reverendo mau caráter, um safado de 5ª categoria, que usa um daicômio só para enganar os trouxas. Então eu posso, de repente, passar ensinamentos que não existem. Não posso? Vocês vão saber? Não. Não é? Eu posso criar, eu posso mudar um pouco, eu posso dar uma maquiada, eu posso dizer, porque corresponde a algo que me interessa. Eu posso fazer isso. Uma vírgula, muda tudo. Uma palavra que você coloca, muda tudo. Né? Então, nós, quando se fala, temos que ler ensinamento? Temos. E muito. Para quê? Para ganhar sabedoria. Inteligência. Para poder entender e perceber quando tem um som saindo meio mentiroso, quando a postura, tem um livro aqui chamado O Corpo Fala, que vê até a conduta da pessoa, sabe quando ela está mentindo, quando ela quer se impor. Está aí, ó, já li 2 vezes esse livro, eu li antes de ser messiânico, eu doei aqui para a biblioteca. Interessante, né? As pessoas, o mundo messiânico hoje não conhece Meixo Sama. Não conhece Meixo Sama. Eles acham, algumas pessoas acham que a arte do Jorei é uma aberração. Mas tem medo dela. Por quê? Porque aqui só se fala de Meixo Sama. Aqui só se segue o que está nos ensinamentos. A pessoa pode achar um absurdo ter um daikoku no altar, ter a sala da paz. Não, mas está embasado. Não é nada fantasioso. Né? Nós, ontem conversando com um amigo meu, eu falei assim, muita coisa nossa, da arte do Jorei, ainda está no mundo do sonen. No mundo do sentimento, do pensamento. Mas já está pingando. Chuvas, vamos colocar assim, de bênçãos, começou a dar os primeiros pingos. Então nós temos que estar prontos para poder receber essa chuva de bênçãos. Ela virá no tempo certo para cada um. Essa chuva não é coletiva. Essa chuva, ela é individual. Mas a soma de cada sentimento, da pureza de cada um, vai transformá-la numa nuvem maior. Não é? Então nós temos que o quê? Que nos qualificar, nos preparar para que quando essa chuva de bênçãos cair nas nossas cabeças, nós a gente esteja pronto para recebê-las. Leves, vazios, sem mácula, sem nada que atravanque. Já pensou? O Meixo Sama quer te dar um diamante gigantesco, mas você está carregando uma pedra de problema?
E aí, você vai ter que optar. Você vai carregar sua pedra ou vai querer o diamante? Ah, mas como é que eu vou fazer sem minha pedra? Tanto tempo sofrendo, sem ela não sou ninguém. Ah, ué. Ah, então tá bom. Próximo. Passado algum tempo, Samba, estou aqui, olha, lembra aquela você perguntou do meu diamante? Então, eu estou pronto agora. Eu falei assim, agora tem que esperar a sua vez. Não tem como voltar. Já viu nuvem que passa no céu? A nuvem volta? Ela só vai, né? E vai mudando de forma, não vai? Você olha, nossa, é um cachorro, é um passarinho, é um negócio. Passou um outro ventinho e já mudou de forma, não é? Ela não vai voltar. Ah, mas eu vi, era, agora não é mais. Era. Já foi. Perdeu, neguinho. Então nós temos que dizer sim para Deus, sempre. Ontem, dando aula para o pessoal da Argentina, eu falei uma frase assim: nas escolhas que você faz da sua vida, Deus diz amém. Se você quer ser infeliz, amém. Se você quer ser feliz, amém. Não é? Mas veja a mudança do amém, como é que muda. Meu Samba, eu quero ser feliz, amém. Meu Samba, eu quero me matar, vou morrer, amém. Deus te leve. Não é? Ah, eu estou com depressão, estou mal, amém. Não consigo mudar, amém. Eu vou melhorar, amém. Vai, estou do seu lado. Hoje, conversando com um amigo de Curitiba, ele falou, acho que o Samba está com raiva de mim. Eu falei, por quê? Porque toda vez que eu saio de casa para ir para a igreja, né, eu falo, meu Samba, vai comigo. Eu falei, você estava cansado de eu falei assim, toda vez você quer que eu vá com você? Né? Eu falei, reza para você não receber o telegrama para ser convocado para encontrar com ele. Aí sim você vai ter que se preocupar. Né? Então, nós temos que ser pessoas que estejam preparadas para ajudar nessa construção do mundo da grande luz. Senão vira utopia. Vira um sonho inatingível. Ah, que Deus vai construir o reino do céu na terra. Deus que vai. Não, filho, Deus não vai construir o reino do céu na terra. Quem vai construir o reino do céu na terra é o homem. Mas ué. Nós é que temos que fazer. Deus não vai baixar aqui com os caboclos com umas ferramentas nas costas, com umas picaretas para poder cavar. Somos nós que vamos fazer isso. Mas o reino do céu na terra começa dentro do seu coração, na sua essência. Né? Começa na sua essência. Então eu preciso me permitir ser feliz. Eu preciso me permitir deixar de ser tranqueira. E eu tenho que me reconhecer como tranqueira às vezes. Véio. Vou abrir a boca, só sai tranqueira. É um fedor lazarento. Ué. Para não dizer outra coisa. Né? Porque da sua boca não sai nada que preste. Significa que o seu coração está podre. Está imundo, e que sua mente está no mesmo nível. Então está na hora de você fazer uma lavagem, passar passar um cloro da vida na alma, para limpar seu interior, sabe, cauterizar, né, para não voltar mais. Fala, não, eu não posso ser assim, eu tenho que mudar a minha vida. Como é que eu posso falar do amor de salvação de Meixo Sama se eu não consigo amar a mim mesmo? Como é que eu posso falar que o Jorei gera milagres maravilhosos se minha vida é um eterno fracasso, é uma eterna doença? Como é que eu posso falar de lei da ordem se minha vida é uma bagunça? Né? Como é que eu posso exigir respeito se eu não me dou a respeito? Como é que eu posso exigir um sentimento de servir grandioso na obra divina, se eu não consigo servir, ou se eu não sirvo para nada? Como é que eu posso querer ser reconhecido por Deus e Meixo Sama, se eu só consigo ver nos outros defeitos? Não é? Meixo Sama nunca vai me ver de frente, porque eu estou sempre de costas para ele, olhando o erro dos outros. Não é? Eu nunca vou conseguir olhar para o Meixo Sama, porque eu não me perdo, não. Eu estou bem com Deus, bem, deixa lá. Eu tenho que apontar, ó, Meixo Sama, só Deus está ali, sacaneando. Ó, Meixo Sama, Dona Diva está ali, ó, fulano está ali, só apontando.
Viu, meu chama? Estou aqui, viu? Sou seu braço direito, estou te apontando. Não é? Não é assim? Nunca vai ter coragem de chegar no altar e falar assim, meu chama, estou aqui à sua disposição, me utilize. Porque você tem uma presunção tão grande que acha que você é o melhor servidor para Meixo Sama. Porque você é puro, você é bom, né? Vê defeito de todo mundo, fala, né? Mas o resultado na salvação, ele é diferente, velho. O servir nosso é diferente. Ontem eu ministrei 17 joreis online. Pela internet. 17. 17 pessoas diferentes. 17 pessoas que buscam a luz do jorei e foram pessoas de dois países e de alguns estados aqui do Brasil. Todas não ficam um dia sem acessar para receber jorei. E tem milagre. Sente jorei. Eu nunca pedi um donativo para essas pessoas. Não é? Nunca. Nunca falei é tanto. Mas todos já fizeram gratidão, parte do jorei. Que amam o que recebem, respeitam o nosso servir, né? Aceitam o que é orientado, e nós sempre estamos à disposição, né? Então, esse sentimento, esse espírito, nós temos que manter sempre. Nós temos que honrar a confiança dessas pessoas, mas principalmente respeitar a missão concedida por Meixo Sama a nós servidores. Por isso que nós temos que ser humildes, de reconhecer que nós não sabemos nada e temos que aprender um com o outro. Nós temos as reuniões do Lares, temos a assistência de jorei, temos as aulas, temos um monte de coisa que tem que ser feita. E isso vai pipocar o quê? Vai pipocar o amor de salvação de Meixo Sama. Eu não posso pegar a igreja e levar, arrastar para lá, arrastar para lá, não dá, para pôr nas costas e levar. Porque nós somos uma igreja ambulante. Nós somos um templo da arte de jorei ambulante. Que nós carregamos o Ricari. Nós podemos ministrar jorei em qualquer local do mundo, em qualquer situação. E nós podemos levar a palavra de Meixo Sama, o evangelho de Meixo Sama, a todas as partes, a todos os povos, em qualquer local. Indistintamente, a pessoa pode ser rica, preta, pobre, gay, o diabo. Quer receber jorei, quer receber luz, estamos aqui para servir. Mas também não adianta ficar só no discurso de boas intenções, o inferno está cheio. E eu aprendi na minha vida missionária que se não tiver ação, nunca vai ter reação. Não adianta, não funciona. Quem dedicava comigo no Jorei Center, quando eu fiz parte, no Parque São Lucas, eu tinha ideias na sede que eu trabalhava lá, marcava, ligava para a Eurice, reunião. Reunia todo mundo lá, gente, pensei isso, vamos fazer, bom, mas se fizer tal coisa, se aumentar, todo mundo contagiável, vamos embora. Não era assim? Não havia estrelas. Sabe por quê? Porque isso não é importante. Eu não preciso de estrelas. Nós precisamos de pessoas que façam. Não é? Todos somos. Não há um em especial. Não, não tem cadeirinha não. Na minha sala nunca teve. Não é? Na minha sala, no Jorei Center, nunca houve deferência a quem quer que seja. Nunca houve privilégios. Não tem chazinho. Não. Quando tinha era para todos. Também não, quando tinha era, também não dava, mas só para aula. Nunca houve privilégios. Porque eu não permitia que isso. Por quê? Desde aquela época, eu era um aficionado em ler a vida de Meixo Sama. Então eu não vejo exemplo negativo dele. Nós não temos que ser. Não temos que deixar Canon usar nosso corpo. Mas quando o Canon te usa 100%,
não há espaço para ego, vaidade, achismos, imposições. O seu servir contagia. Quando você assume uma missão, não há espaço para uma palavrinha. Não posso fazer, não posso ir, não dá, não consigo. Esse não existe. Quando você diz sim para Deus na missão, a palavra não dá, não consigo, não posso, ela não existe mais no seu vocabulário. É duro, é duro, é difícil às vezes, né? É difícil, mas não há espaço. Não disse sim? Se sim, é sim, né? Porque eu sempre falo que a obra divina ela não é romântica. Espiritualidade não é livro da Zíbia Gasparetto, que tem final feliz, né? Que tem aquele centrinho bonitinho, não é assim não, o couro come. Obra divina é luta do bem e do mal, constantemente, 25 horas por dia. A obra divina é a luta intensa entre o bem e o mal. Vence quem seu coração está mais cheio. Então, tem coisas que não somam nada na nossa vida. O nego está errando, quer fazer burrada? Problema, deixa, amém, vai. Não é? Eu não vou fazer. Mas eu tenho que mostrar resultado. Sem resultado, eu sou apenas discurso vazio. Eu já falei em outras aulas. Eu sempre fui muito briguento, né? Depois que eu virei messiânico. Antes eu brigava mais. Essa era na porrada, agora não, né? Mas assim, eu brigava, discutia, mas eu fazia. E muitas vezes eu quebrei a cara porque eu estava errado. Mas eu obedecia, né? Isso foi a minha faculdade na fé. Aprendendo o que é certo e errado, errando muitas vezes, e foram muitas vezes, para depois começar a acertar. Aprendendo a lidar com pessoas, aprendendo a lidar com jovens, aprendendo a lidar com membros, com famílias que me procuravam, aprendendo. E muito disso eu aprendi em reunião do lar, que foi uma reunião do lar que me encaminhou para a igreja. E foi em reuniões do lar que nasceu a arte do Jorei. Então eu sei o peso e a responsabilidade que é uma reunião do lar. E sei o que significa e o que transforma uma casa, uma reunião do lar. Então, graças ao seu Moacir, a dona Odete, ao Rogério que me encaminhou para a igreja, que me chamou para uma reunião, que eu conheci Meixo Sama. Há 32 anos atrás. Então, tem peso. Eu sempre falei, reunião do lar, não precisa se preocupar em cafezinho, chazinho, bolinho, não. Nós estamos indo para servir, não ser servidos. É a nossa missão. Se eu vou fazer um culto, ou não quer que seja, não estou preocupado com o que vai ser servido. Como um amigo meu me fala, o reverendo ministro só gosta de comer peixe, salmão, não pode ser qualquer vinho. A água, então, nossa, se der levar uma água sem ser num copo de cristal, ele não bebe. Manda para os quintos dos infernos esse lazarento, meu. Uma vez eu estava no Jorei Center, eu trabalhava na sede, ligou um coordenador, por favor. Ô Dorival, olha, fulano vai lá hoje lá na igreja. Tá bom. Você leva ele para jantar numa churrascaria? Eu falei, você vai pagar? Não, pô, que custa você pagar um churrasco? Eu falei, meu amigo, os membros estão fazendo um jantar na igreja, ele vai jantar comigo, com os membros. Se ele não quiser, boa noite e até logo. Agora, se você pagar o jantar, a conversa é outra. Porque membro não pode se misturar com reverendo nem com ministro. Eu falei, na sua igreja, na minha não é assim não. Nunca foi.
Nunca foi. Não é só isso. Uma vez, nós levamos um ministro que ele veio para dar palestra na igreja para jantar numa churrascaria. Eu falei da palestra. Eu falei, olha, eu estou levando um ministro na churrascaria, nós estamos oferecendo para ele, nós, que era meu amigo, falou assim, é gratidão nossa, minha e mais um membro. Mas quem quiser ir também, pode ir, mas tem que pagar a sua conta. E foi um monte de gente. Sem problema nenhum. Não tem nada para se esconder. Se você quer fazer parte dessa construção, você tem que ser um operário digno para poder exercer essa missão. Não é? Você tem que honrar o Ricardo que você carrega, honrar o cômio que você carrega, honrar o daicômio que você carrega. Cansa ver membro fazendo burrada, usando o nome do Meixo Sama, ou usando até meu nome, o nome do reverendo Wilson. Cansa ver ministro fazendo burrada, arrogante. Eu não ensino isso. Não é? Então nós temos que chegar na frente do altar e falar, Meixo Sama, estou aqui. Quero crescer mais, quero aprender mais, quero aprimorar mais. Não é? Não custa nada. O que é um ensinamento da sociedade? No último culto eu falei a natureza ensina, na outra aula, na anterior. Fui fazer uma consulta hoje, a 1000ª já, dos olhos. 7 horas da manhã, garoando, um frio da bexiga, lá na Cochinchina. Chego lá, atendente, uma recepcionista e uma supervisora. Enquanto eu esperava a recepcionista brigando. Não, porque isso não pode ficar assim, isso não pode ficar assim, que a pessoa, e a supervisora fala assim, calma, isso nós vamos resolver. E não sei o que lá, e bababá, e atender as pessoas. Não, você é para ali, babá. Aí a supervisora, com muita educação, disse assim, pegou na mão dela e falou assim, olha, isso não é assunto, bem calma, não é assunto para se conversar aqui. O seu assunto já foi direcionado e vai ser resolvido. Calma, vamos trabalhar. As pessoas não têm que ouvir isso. Top. Me atendeu essa senhora, falou, olha, você me desculpe, mas a pessoa que lhe atendeu errado. Aqui o exame pede uma coisa, a guia diz outra. Só tem que voltar lá para trocar. Né? Mas a postura dessa senhora, ela foi messiânica. E às vezes eu vejo o messiânico agindo como se fosse uma tranqueira de quinta. Mostra uma coisa, faz outra. Não é? Ela, calma. Pegou na mão da moça e falou assim, calma. Isso não é assunto para ser resolvido aqui na frente de um monte de gente. Quem conhece o SEMA sabe que o negócio ali o couro come, né? Postura. Mas um erro não justifica o outro. A pessoa que me deu a guia, quando eu fui ser atendido no posto aqui, porque eu uso o SUS, viu? Não tenho plano de saúde, não. Não, já que eu sou milionário, que falam, né? Eu uso o SUS, né? Uma atendente muito mal educada, falava com Deus e o mundo, fofocava, e Beltrano, esse crema de coisa e tal. Nesse mau serviço, ela me prejudicou. E hoje, quando foi trocar a guia lá, a pessoa não está mais trabalhando lá. E todo mundo que estava chegando lá estava reclamando da mesma situação. Então você vê, postura, postura, postura. Quando tinha, você conheceu o caso de Shuak, né? O próprio Takeshi. Quando nós tínhamos aula de iniciação, meus Cristina, eles iam de terno, da aula. Lembra? Aula. Verdade. O Carlos Nishuak foi ministro da igreja, ele saiu. Foi um cara que eu tenho uma admiração gigantesca por ele. Me ensinou muita coisa. Ele ia de gravatinha, aula. As instrutoras, que era a Idelma, um pessoalzinho, tudo. Sabe por quê? Porque você via na pessoa o instrutor via no membro, um novo membro, um candidato a membro, uma alma de ouro.
E ele tinha que respeitar, porque o meu Sama estava conduzindo. Isso é de Shoi, isso muda. Muda o peso, né? Então o instrutor tem que ter postura. Nós não estamos aqui no altar, entrar só com saia, subir de saia, não é? Não é assim? Ou quando não é delicante, tem que usar um aventalzinho separado da liturgia? É a mesma coisa. Respeito com o que é sagrado. Respeito na sua missão. Deixa eu pensar, o oficial, tem oficial tudo largado. Barba para fazer, todo zoado, roupa suja. Não tem sentimento. É. Um rapaz que veio oficial uma vez, lembra? Bêbado. Nunca mais. Não, verdade, velho. Não tem nível. E às vezes você dizer não na missão, no respeito à ordem, aí é o vertical. É o divino em primeiro lugar. Não aceita. Por isso nós temos que ser grandes operários. Que meu sistema tem orgulho da gente. Já observaram uma colmeia? Tem a abelha rainha, né? E tem os zangões. E tem as operárias, né? Tem briga, tem conflito ali para ver quem é melhor ou não? Alguém já viu briga na colmeia? Cada um cumpre sua missão da melhor maneira possível, não é? Né? A formiga também, não é? Porque um depende do outro. Um depende do outro. O zangão não sacaneia o operário. Eu sou supervisor de vocês aqui. Está trabalhando pouco. Não vou ter aumento. Né? Não tem isso. Todos dependem disso. As formigas fazem o quê? Todas coletam suas folhas, seus alimentos. Por quê? Porque o formigueiro todo depende disso. Sim? Porque lá não tem ego. Lá não há ego. Não há H. Então nós temos que seguir o exemplo da natureza em muitas situações. Pode reparar. Sim, porque eles, os mamíferos, têm o domínio do espaço. Isso aqui é meu, ninguém tasca. E vai invadir, o couro come. Não é? Mas, nesse ambiente diferenciado, citando as abelhas e as formigas, há há o coletivo, que todos querem fazer, dedicam e trabalham em prol. Não, mas dedicam em prol daquela coletividade. Agora, se você pegar uma formiga desumana, contra a formiga desumana, sai briga. Mas assim, esse sentimento de união, que tem que ser uma coisa que tem que ser arraigada. Não há espaço para ego, não. Uma vez, eu aprendi a duras penas que quanto maior o ego, maior a porrada. Quanto maior o ego, a porrada é doída, meu amigo. Porque eu tive que viver. Eu só falo isso porque eu tomei essa porrada doída. E não foi uma nem duas vezes. Então eu sei como dói. E eu não quero ser estúpido, porque já é estupidez. Tomar outra paulada na orelha. Né? Então tem que fazer o melhor, ué. Não disse sim para Deus? Agora aguenta. Não tem coisa mais maravilhosa do que você ouvir e falar assim: olha, reverendo, olha, ministro, olha, fulano, muito obrigado, viu? As suas palavras me ajudaram tanto. Olha, resolvi tal coisa, melhorou tal coisa, aconteceu isso. Isso não tem preço. Não é? Isso não tem preço. Mas não pode você acreditar que você sabe tudo. Tá vendo? Eu sou o cara, minha orientação funciona. Não é assim não, meu amigo. Contra os animais, porque depois vai falar, pensar até que eu bato em animal, né? Mas não é isso. Mas o ser humano, a gente vê o tratamento dos animais, principalmente cachorro, tá melhor do que o tratamento para ser humano. Porque o pessoal não adota uma criança, mas adota o cachorro. E falam mesmo, né, que o ser humano não tem gratidão nenhuma, que o animal tem muito mais gratidão.
nessa nova era, nessa nova etapa, vamos dizer assim, a era da luz cada vez mais se acentuando, não tem como o mal ter força. As trevas estão cada vez mais perdendo a sua escuridão. Só que o que está aparecendo está deixando as pessoas assustadas. E vai aparecer mais. Castelos vão cair. Fantasias vão cair. Máscaras vão cair. Né? Mas não é máscara que a pessoa coloca, não. É a cera que vai derreter e vai se mostrar verdadeiramente quem a pessoa é. Né? Então, não tem mais como maquiar o mal. O mal é mal, o bem é bem. Não tem mais espaço. E a obra é divina. A obra humana, eu falei isso para a Miss Sandra hoje, na obra humana há espaço para brigas e guerras. Na obra humana você pode xingar, mandar para os quintos do inferno a pessoa. Na obra divina, não. Porque na obra divina é o bem, é a luta do bem e do mal. Tem que salvar. Por mais difícil que seja em algumas situações. Mas você tem que ter essa noção que quem separa é Deus. Quem atrai é Deus. Nós somos apenas instrumentos. Eu não posso macular a minha essência, porque nego não gosta de mim, nego quer me lascar, nego fala besteira. Problema dele. Viu? Não, não é isso. Tem que participar. Você não pode se contaminar. Porque os covardes fogem, se omitem. Nós temos que estar dentro. Mas eu não posso me contaminar. Porque nós vivemos no mundo. E no mundo tem gente boa e gente ruim. Tem boas e más intenções. E todos nós passamos por altos e baixos espirituais. Quando o seu nível de iluminação cai, a força negativa toma conta. Então, hoje está assim, amanhã está ao contrário. Eu tenho que estar dentro. Eu convivo com pessoas, eu convivo com gente mentirosa, com gente que quer me enganar, pessoas que pedem minha ajuda, eu ajudo, eu oriento, mentem, enganam, e a gente acha. Né? Quem tem que ter vergonha? Sou eu? Eu não, é. Eu vou em qualquer local, de alto a baixo, do céu ao inferno. Eu tenho que entrar e sair de cabeça erguida. Quem tem que ter vergonha é quem age errado. Né? Então não pode se omitir. Está dentro, bora, mas não é assim não, fazer assado. Resultado. Conta resultado, não há argumento. Hoje eu posso estar sofrendo em nível de inferno, mas amanhã eu posso acordar em nível de paraíso. Por isso que quando meu estamos chegar com o diamante para te entregar, larga essa pedra. Toma, esse filho não é meu não, essa pedra é minha, eu quero meu diamante, eu vou deixar, vai ficar para trocar por uma pedra. Desapega dos seus problemas, desapega das neuras, que isso passa. Na nossa vida surgem várias situações, do bem e do mal, constantemente. Vão aparecer pessoas boas, aparecer pessoas ruins. Vão aparecer pessoas que vêm para te sacanear, outras que vêm para te levantar. Mas são fases, etapas do seu crescimento. Vamos imaginar que é Deus, Meixo Sama, que está mandando essas pessoas hoje. Bom, aprendeu essa lição? Ótimo. Agora a próxima lição. Vou mandar essa pessoa aqui que é encapetada para ficar perto dela, poder aprender a lidar. Puf. Aprendeu? Ótimo. Agora mudar de missão. Agora mandar uma pessoa boa porque mereceu um prêmio. Está aqui esse prêmio para você. Aprendeu? Ótimo. Próximo. Agora vai ter que mandar uma pessoa mais ruim ainda para poder aprender. E assim vai. Aí você vai sendo moldado. Fogo, água, fogo, água, fogo, água. Aí você fica forte. Mas nós vemos só a matéria. Nós não vemos a espiritualidade. Por isso que Deus está no comando. Por exemplo, quando me xingam, falam que eu sou bandido e ladrão. Por que quem me xinga não vem falar comigo? Porque não tem coragem. Porque talvez saiba que o que sai pela boca pode voltar. De forma diferenciada. Né? O meu papel é seguir Meixo Sama. Eu não posso me prender a pessoas. Eu tenho que me prender à obra. Por mais doloroso que seja às vezes. Isso envolve até família. É obra divina, não é obra humana.
A obra humana, você sai, você vai embora, você desaparece, manda para os quintos, vai para... Obra divina, não. Obra humana não é empresa. Que empresa você perde a conta, você é demitido, né? Você é suspenso, muita coisa. Obra divina, não. Então, nesse processo todo de evolução espiritual, agradeça. Ah, está me sacaneando? Obrigado, hein? Vou ganhar mais um ponto com Deus. Não conseguiu me vencer. Agora, se eu fico reclamando, cutucando, está ganhando. É menos um. Ao invés de você entrar numa briga já devendo, já entra vencendo 1-0. Se antecipe. Como? Dedicando. Chorei. Gratidão. Quanto mais purificação estiver passando, dedique mais. Foi assim que eu aprendi. E foi assim que eu vivi. A vida inteira. Inteira não, vamos colocar de 30 anos para cá. Era assim, purificação, vamos dedicar. Ficava na igreja o dia inteiro dedicando. Dedicava eu, a Rita, o Takeshi. Ficava lá, ué. Tô conversando, trocando ideia, aprendendo. Ia procurar emprego, me orientou como fazer. Eu ia, volta para a igreja. Voltava para a igreja. Não ficava em casa sem televisão, não. Sessão da tarde. Não dava. Era dedicação. Não teve um dia. E voltava a pé para casa. São Caetano Centro, para Vila Gerte, era uma caminhadinha, né? Só ladeira. Voltava a pé. Nunca reclamei, ué. Fui para o exército. Saía de plantão. Chegava em casa, dava uma cochilada às vezes. Quando era 1 hora, bem pouco, eu ia dar cesta de orei. Ia a pé da minha casa, ia até a Barcelona. Estava Jorei, uma menininha que não andava mais, tinha paralisia cerebral. Todo santo dia. De lá eu ia na Lourdes, que era na Barcelona também. Jorei. E de lá eu ia a pé para a igreja. Direto. Direto, 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 direto. Acha que eu perdi tempo? Eu falo porque eu fiz e faço. Eu não falo por teoria. Ministro teórico tem um lugarzinho bom para vocês. Lixo. Desculpe falar assim. O lugar de teórico não é aqui. A obra divina não tem espaço para isso. Eu tenho que saber. Mas a minha teoria tem que ser no mesmo nível da prática. Em 85, teve um encontro em Guarapiranga com a Kyosho-sama, a terceira líder. E na época eu dediquei na reportagem. E eu anotei a palestra dela direto lá no braço. Ela falando da anotação, anotando. Uma frase dela, que ela disse, eu gravei na minha alma, e até hoje eu nunca esqueci. Nós precisamos deixar de ser teóricos. Isso foi dito por Kyosho-sama e Tsuki Okada em 1985 em Guarapiranga. Nós precisamos deixar de ser teóricos. E eu gravei isso para mim. Por isso que eu digo que a salvação é individual. O espírito de busca é individual. O desejo de querer aprender é individual. Sabe? Eu tenho que procurar aquilo que me faz falta. Se eu quero ser bom em ensinamento, eu tenho que ler, ué, e praticar. Aí eu não preciso decorar. Você quer me deixar louco? Olha, lê o ensinamento na página tal que você vai ver. Eu via muito isso. Eu falava, manda para os quintos. Você praticou? Makoto, sinceridade. Você tem que ser pontual. Para eu falar, não adianta. Eu tenho que mostrar. Né? Sejam sempre homens do presente. Não adianta falar, tem que mostrar. Verdade, bem e belo. Para falar de beleza, tem que mostrar. Não é ser bonito, é ser ordeiro, organizado, limpo. Falar coisas boas, bonitas, levar alegria para as pessoas, transformar um lar num ambiente descontraído. Não adianta. Como é que eu posso falar se eu não pratico?
O Jorei é maravilhoso. Nunca vi na nave ministrando Jorei. Primeira doencinha que tem, vupt, médico. Olha, a gratidão é maravilhosa, salva, mas tua vida como é que está, queridão? Né? Tem que entender também a purificação. Não é porque você faz gratidão que você não vai purificar. Porque purificação é amor de Deus. O que diferencia a sua purificação é o amor que você tem no seu coração. Que você vai entender por que purifica. Vai entender quando vem a graça. Vai saborear a graça. Vai absorvê-la. Você vai entender porque está sofrendo. Não vai absorver o sofrimento. Você vai entendê-lo, conviver com ele, aprender com ele. Agora pode ir embora. Né? Para mudar de estágio. Então, isso é aprendizado individual. Individual. E por vezes, olha, dolorido para Dedéu. Doloroso para caramba. Não dolorido. Aí sim, seremos verdadeiros operários nessa obra. Servidores dignos de carregar o morricário no peito. De dizer que é messiânico. Hoje, pelo que estou vendo e ouvindo, a maioria tem vergonha de dizer que é messiânico. Então, vamos honrar a missão a nós concedida. Tá bom? Sábado agora é culto aos antepassados às 5 horas da tarde. E no mês que vem, no dia 18 de julho, que é o culto da prosperidade, nós teremos também uma palestra, junto com o culto do Padre Mauro Domesi, vai falar sobre família. Nós somos ecumênicos também. Não atiramos pedra em quem toca tabaco, batuque, nada. Pelo contrário, todo mundo é bem recebido aqui na arte do Jorei. Que é isso que o missão me ensina. Também. Tá bom? Obrigado a todos e boa missão.